certa mulher que sofria de uma enfermidade grave há 12 anos, irmãos. Há 12 anos a Bíblia relata que uma certa mulher que conjecturo eu, conforme diz o texto, que ela era uma mulher de posses, que ela era uma mulher que tinha bens, que ela era uma mulher que tinha condições financeiras, talvez sequer de estar consultando nos melhores médicos da época, nos melhores hospitais da época, está tendo os melhores tratamentos daquela época. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero falar da fé dessa mulher. A Bíblia diz, Paulo nos diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem, irmãos. E eu quero, nessa noite, entrar nesse texto que a Bíblia relata dessa mulher. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus bens, já tinha gastado tudo quanto possuía com os médicos, com tratamento, com remédios, e a Bíblia nos diz que ela tinha perdido tudo, mas não tinha adiantado nada. Ela ia cada vez pior. Ela ia cada vez indo mal. Ela ia cada vez numa situação mais deplorável, numa situação de pior estado, irmãos. Conjecturo eu que aquela mulher, naquele momento, ela já se encontrava mais do que esse fluxo de sangue ao qual ela estava enferma. Ela já estava acometida de uma depressão profunda. Ela já estava acometida de uma solidão, sem esperança, não esperava mais nada de ninguém. Eu penso que os médicos até já tinham desenganado, irmãos. Porque, infelizmente, é assim, irmãos. Acabou o dinheiro, já não há mais meio para o homem, irmãos. Você pode, quando tiver dinheiro, você pode ter uma enfermidade, pode consultar os melhores médicos, pode ir nos melhores hospitais, mas acabou o dinheiro, a coisa se complica, irmãos. Acabou o dinheiro, ninguém mais quer saber. Acabou o recurso financeiro, ninguém mais quer saber, irmãos. Penso eu que ela já estava desenganada dos médicos, porque dinheiro ela já não tinha. Todos os tratamentos, enquanto ela tinha recurso, já tinha sido feito e nada tinha adiantado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz também, irmãos, que Jesus, ele andava fazendo milagres. Aleluia. A Bíblia diz que por onde ele passava, ele deixava sua marca. Por onde ele passava, as pessoas conheciam que ali tinha passado Jesus, que ali tinha passado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que faz o impossível. Aquele que o impossível aos olhos do homem é possível a Deus. E Jesus andava fazendo milagres, irmãos, e por onde ele passava, uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão o seguia, o exprimia e o apertava, porque ele era o homem dos milagres. Ele era aquele que fazia aquilo que o dinheiro não fazia. Ele fazia aquilo que os médicos não faziam. Ele fazia aquilo que os remédios não faziam, irmãos. Nem a morte pode suster na presença de Jesus. Nem a morte pode se conter diante da voz de Jesus, que disse ao morto: saia para fora, e ele teve que sair, irmãos, porque a morte não deu conta de conter um morto debaixo da terra, quando Jesus proclamou a vitória na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher simplesmente ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E pensou que talvez ela pudesse ter pensado que Jesus era como se fosse aqueles médicos e pudesse ter pensado: meu Deus, se eu ainda tivesse recursos financeiros, eu podia marcar uma consulta com esse homem, eu podia marcar uma consulta com esse médico milagroso, talvez fosse a resposta para o meu problema. Irmãos, mas Jesus não necessita de dinheiro, irmãos. Jesus necessita de uma fé ativa. Jesus necessita de uma fé constante. Jesus necessita de uma atitude que te leva a tocar nele, irmãos. Nem que seja na orla das tuas vestes. O que é uma orla de vestes, irmãos? É isso. Louvado seja o nome do Senhor. E penso eu que aquela mulher, angustiada ali no seu coração, pensava: agora era a hora de eu encontrar a minha resposta.
talvez eu pudesse marcar uma consulta com esse homem. Mas pessoal, irmãos, que Jesus passava, e diz a Bíblia que por onde ele passava, uma grande multidão o seguia, irmãos. A Bíblia diz que é uma grande multidão, irmãos. Uma grande multidão o seguia. Pessoa, aquela mulher pensou, já não tenho recurso. E ela olhava pela janela e via aquela grande multidão seguindo Jesus. E era muita gente, irmãos, que o apertava, que o oprimia, e Jesus não era como esses ídolos dos dias de hoje, que quando saem na rua, que não podem fazer nada por ninguém, irmãos. E multidão os segue e nem sequer pode tocá-los. Nem sequer pode tocá-los, porque é guarda de um lado, é guarda do outro, é segurança de um lado, é segurança do outro, e eles andam como se fosse o próprio Deus, e nada pode fazer, irmãos. As pessoas podem tocar, pode se ajoelhar, pode parar a penitência, e nada pode fazer por ninguém, irmãos. Mas Jesus não. Jesus, ele caminhava no meio da multidão. A multidão o apertava, a multidão o tocava, a multidão o sentia, e o milagre acontecia, e a unção era sobre a vida de quem o tocava. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele deu a vida por mim e por você, meu querido. E pensou que quando aquela mulher via aquela multidão, ela decidiu ter um ato de fé, irmãos. Ela pensou, pode ser a minha última oportunidade, pode ser a minha última chance. Ele está passando por aqui, eu não estou acabada, a minha vida não acabou, eu não vou morrer nessa situação. Os médicos falaram que nada mais pode fazer, mas eu ouvi falar deste homem, eu ouvi falar desse que é poderoso, eu ouvi falar desse que nem a morte pode conter diante da tua voz, eu ouvi falar desse que ressuscitou os mortos. É a minha última oportunidade de tocar nesse homem. É a minha última oportunidade, irmãos. E pensou que ela saiu no meio da multidão, no meio daquele povo, e ela já estava fraca, irmãos, porque são 12 anos de enfermidade. É verdade. São a depressão, a solidão, a rejeição das pessoas, irmãos, às vezes matava mais essa mulher do que a própria enfermidade de qual ela era cometida, irmãos. Você não sabe o quanto dói a rejeição a pessoas olharem para você como uma pessoa enferma, como uma pessoa doente, não querer chegar perto, afastar de você, irmãos. Mata mais do que a própria doença. Você pode ver como uma pessoa só começa a perecer de câncer quando descobre que está com a doença, irmãos. Quando começa, às vezes, olha para uma pessoa e a pessoa pensa, está me olhando porque está com pena, porque está com dó, irmãos. A pessoa começa a perecer. Mas pensou eu que ela via Jesus ali andando, irmãos. E cada passo que Jesus dava, ela dava 3, 4 atrás, e caía, e então eu penso que a multidão o apertava, o pisava, mas ela não desistia. Ela conjecturava no teu coração, se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, eu serei sarada de todo mal. Se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, ele vai me curar, irmãos. E ela ia, irmãos. E ela ia, irmãos. Jesus poderia curá-la ali mesmo, porque Jesus, ele é onisciente, onipotente. Ele não precisava esperar ela passar por meio de toda aquela multidão, sendo pisada, sendo amassada, porque Jesus, ele até já sabia que ela estava seguindo. Mas às vezes Jesus nos deixa passarmos por aperto, passarmos apertados, sermos empurrados, sermos espremidos, para que nós toquemos sequer na orla das suas vestes. Jesus, ele quer que nós toquemos nele. Ele quer que nós toquemos nele